Olá, como vocês vão? Tudo bem? Professora Lúcia novamente aqui, hoje com a interpretação de problemas. Então, a gente vai começar a fazer, vou ensinar uns macetes, vai ser que nem cursinho, que nem quando vocês fizerem cursinho, tem uns macetes em certas coisas de matemática. Eu sei que vocês são pequenininhos ainda, mas como vocês só vão ter capacidade de abstração lá pelo 7º ano, quando estiverem no 7º ano, então agora eu vou ensinar uns macetes para vocês não ficarem perguntando para as professoras. É de mais ou de menos, é de vezes ou de dividir? Aí a professora fica nervosa e fala, é de mais, é de vezes. Aí mata o problema, porque o problema você tem que descobrir qual é a conta que você tem que fazer, certo? Às vezes nem precisa de conta, pode fazer até de cabeça, como a gente já conversou, certo? Mas agora eu vou começar a ensinar os macetes, tá? Vamos começar com esse problema. Espero que esteja dando para ver bem aí. Camila foi à feira e comprou 10 laranjas e 5 mangas. Quantas frutas ela comprou? Então aqui, deve ter alguma professora de português também me assistindo, o macete nesse tipo de problema, para saber qual é a conta, é só uma letrinha. O E. Não esse E aqui não, esse aqui, tá? Esse E, ele é uma conjunção aditiva. Ele dá a ideia de acréscimo. Então, o que é a conjunção aditiva, professora? Meu Deus, eu só estou no 2º ano. Adição, vocês já lembram? Aditiva lembra adição. Adição é a conta de mais. Então, só essa palavrinha aqui, quando ela aparece no problema, né? Vocês já vão ver, está dizendo E. Quer dizer, está acrescentando mais alguma coisa. A conta é de mais. Então, a Camila foi lá, comprou laranja, né? É claro que essa dá para fazer de cabeça, né? Comprou 10 laranjas, né? Quantas frutas ela comprou? 15, certo? 15 frutas. Facinho. Essa foi mole, né? Agora, vamos com outra. Desculpe ser tudo improvisado assim, mas é que a minha impressora ficou lá em São Paulo, então tem que ser tudo à mão mesmo. Havia um cesto com 11 bolas. Paulo colocou mais 13 bolas. Quantas bolas há no cesto? Também vamos procurar a palavrinha mágica ali no meio. Vocês estão salvando tudo? Primeiro foi a palavra E. Agora é uma palavrinha muito fácil. Mais, certo? Havia em um cesto 11 bolas. Paulo colocou mais 13 bolas. Mais, a conta do quê? De mais, certo? Então, ele colocou 11 bolas, mais 13, fez a continha de mais, certo? Quantas bolas há no cesto? 24 bolas, tá? Facinho, moleza, né? Palavrinha mais. Já tá falando para vocês a conta, certo? Agora, bora mais um. Essa daqui é mais fácil ainda. Tem um probleminha. Facinho. Cadu tem 43 cards. Aquelas cartinhas, sabe? Antigamente a gente falava figurinha, mas, meu Deus, as cartinhas. Então, o Cadu tem 43. E seu primo David tem 25 cards. Tem o E ali também, né? Mas, nesse caso, eu vou na pergunta. Quantos cards ele tem ao todo? Ao todo, quer dizer, que juntou tudo, não é verdade? Certo? Quantos ele tem ao todo? Então, por isso que tem que ler bem o problema. Se só tentar ficar procurando palavrinha, vai dar errado, certo? Então, ali, quantas palavrinhas, quantas cards tem ao todo? Ao todo. Então, a palavra aqui é ao todo. Juntou tudo, juntou todos os cards. Os 43 do Cadu, mais os 25. Então, a conta é de mais, tá? Esse foi só uns exemplos para vocês descobrirem quando a conta é demais. Bora nas contas de menos agora. Então, bom, já falei, né? Agora vai ser de menos. Mas é para vocês salvarem as palavras que tem nas contas de menos.
Ana convidou 24 amiguinhos para uma festa. Só foram 13. Quantos faltaram? Faltaram, né? Eles faltaram, quer dizer, não foram. Então não foi todo mundo. Como a gente vai fazer até na conta de menos, fazendo, coloca no dedo lá quanto falta para chegar? Então, no caso aqui, quantos que faltaram? A gente vai no 13, né? E conta, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Faltaram 11. A conta é de menos. Então, quantos faltam, sempre a conta é de menos. Vocês lembram o sinal de menos, né? Então, 4 menos 3, 1. Opa. E 1. Deu 11 crianças que não foram na tal da festa, certo? Prestaram atenção na palavra? Quantos faltaram, né? Conta de menos. Bora a outra agora. Tá horrível esses negócios escritos, mas... Vamos lá. Mais outro tipo de conta de menos. Estão salvando tudo, né? As demais é mais fácil de descobrir. As de menos a gente tem que ler várias vezes o problema para poder... Você não vai querer só olhar os números e fazer a conta, que não dá certo, né? Olha os dois números, coloca lá e fica perguntando para a professora, é de mais, menos, vezes ou dividir? A professora, ai, depois do tanto vocês perguntarem, elas fazem, então faz aquela cara. Você fala, é demais? Ela faz uma cara assim, aí você, então é de menos, vai lá e coloca de menos, certo? Não vale, não vale fazer isso. Você tem que ler o problema para poder entender. Daniela tem 8 anos e a sua mãe tem 29 anos. Qual é a diferença de idade entre elas? Diferença, a palavra-chave aqui é diferença. Diferença é uma das palavras para o resultado da conta de menos. Vamos sempre falar conta de menos para ficar mais fácil. Na subtração, a gente esquece o que é. Então, a diferença é o nome do resultado da conta de menos. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a idade da mãe da Daniela, certo? Vai colocar em cima, tá? Porque o número maior sempre vai em cima na conta de menos. Lembraram isso também? E vamos colocar a idade da Daniela aqui. Fazer a continha de menos, né? 9 menos 8 vai dar 1. Aqui é 0. Então, a diferença de idade entre a Daniela e a mãe dela é 21 anos, certo? A palavra-chave era qual? Diferença. Salvaram? Agora, essa aqui é mole, vocês não vão esquecer nunca. Thales comprou flores para sua mãe. As flores custaram 20 reais. E ele pagou com uma cédula. Cédula, vocês lembram, é a nota, né? O nome certinho dela é cédula. Cédula de 50 reais. Quanto recebeu de troco? Como é que eu vou fazer? Que conta é? A palavra é troco, a palavra-chave. Toda vez que aparecer quanto recebeu de troco, a conta é de menos. Salvar? Toda vez. Apareceu troco lá, vocês já sabem que a conta é de menos, tá? Só que aí, como é que eu vou fazer essa conta de menos, professora? Pode fazer de cabeça, né? 20 reais para chegar nos 50. 20, 30, 40, 50. Foi 30. Mas já que vocês vão fazer a conta, a professora quer que faz a conta. A minha professora era assim, naquele tempo antigo, ela queria tudo conta, certo? Aí, põe o 50, a nota de 50, que é o número maior, vai em cima, certo? E o total que ele gastou com as flores vai embaixo, tá? Agora a gente faz uma conta de menos, né? Então, troco, conta de menos. 0 menos 0, aqui 30. Então, quanto que ele recebeu de troco? 30 reais, tá? Então, salvem isso. Toda vez que tiver troco, deu uma nota de tanto, deu uma cédula de tanto, a conta é de menos, tá ok? Essa foi fácil, né? Agora,
Essa, ela é mais complicadinho um pouco. Essa daqui tem que ter bastante interpretação. Por isso, portanto, que é obrigatório ler o problema. Não pode pegar só os números e querer fazer a conta que não sai, tá? Cascão tinha 23 bolinhas. Bolinhas de gude. Perdeu 12 para a Cebolinha. Com quantas Cascão ficou? Aí a gente vai pensar. Não tem palavra diferença, não tem palavra troco, não tem nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler de novo, tá? Cascão tinha 23 bolinhas de gude. Perdeu 12 para o Cebolinha. Com quantas Cascão ficou? Ó, perdeu. Se ele perdeu, ele ficou com quanto? Com mais ou com menos? Bolinha. Vamos pensar. Se eu perder, eu fico com menos bolinha, né, Pro? Então, a conta é de menos, certo? Bora lá. 23 bolinhas que ele tinha, 12 que ele perdeu. Perdeu já era, né? Não tem como. Ficou com menos. 3 menos 2 dá 1. 2... Ele ficou com quanto? 11 bolinhas, certo? Então, a conta de menos ela é mais porque vocês têm que pensar o que é que vai acontecer. Eu coloquei aqui alguns verbos, né? Que vocês vão... Depois vocês vão começar a ver. Verbos é o quê? A ação da frase. Então, vamos lá. Perdeu, que nem aqui no caso do Cascão. Ele perdeu. Perdeu, já era. Conta de menos, certo? Vendeu. Se ele tinha 12 ovos, vendeu 3, ficou com mais ou com menos ovos? Se ele vendeu, ele ficou com menos. Então, conta de menos, certo? Desceu. O ônibus tinha 30 passageiros. Desceram 20. Desceram. Eles desceram. Desceu. O verbo é descer. O ônibus ficou com mais ou com menos, gente? Com menos, certo? Então, a conta de menos, sempre você tem que dar uma pensadinha, uma forçadinha para entender o que ele está pedindo. Não cresceu. Eu plantei 50 pés de alface. Nossa. Bom, vai lá. 50 pés de alface, né? Não cresceram 20 pés de alface. Quantos que cresceram? Então, quando tem um não aqui, não cresceu, não vingou, não foi para frente, então também é conta de menos, tá? Então, a conta de menos tem que dar uma pensadinha mais. Se não tiver aquelas palavras que eu já falei, troco, diferença, né? Então, aí vocês têm que pensar no verbo da frase. Quer dizer, o que aconteceu nesse problema aí, que conta que eu vou colocar, certo? Deu para entender? Tem mais coisas ainda, mas por enquanto é só, né? Pelo amor de Deus, né? Então, eu espero que todos vão mandar probleminhas e vocês vão todos pensar usando as palavras-chave, ok? Muito obrigada.